Vida em abundância, nosso tema, né? Está lá. O plano de Deus para nós, o plano que Deus tem para as nossas vidas, é a vida em abundância. Deus, o propósito de Deus sempre foi que tivéssemos uma vida abundante. Por isso, quando Ele fez o homem, Ele pôs o homem no paraíso, pôs o homem no Éden, um lugar em que havia vida em abundância, comunhão perfeita com o Senhor, nenhuma carência, né, nenhuma necessidade, nenhuma dor, nenhuma preocupação, nenhuma enfermidade, nenhum sofrimento, nem morte. E esse foi o plano de Deus para nós. Então, coloque isso bem aí na sua cabeça. O plano de Deus para a sua vida é que você tenha vida em abundância. Fale isso para você mesmo. O plano que Deus tem para mim é a vida em abundância. Pode dizer mais alto. Proclame isso. Proclame isso, creia nisso. O plano que Deus tem para mim é a vida em abundância. Isso foi o que Deus planejou para mim. Sabe, aquela árvore, por isso que tem essa árvore, alguém me perguntou, o que tem essa árvore a ver? É aquela árvore do Salmo 1, né? A vida daquele que medita no Senhor é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vida em abundância. Você é uma árvore assim, plantada junto à corrente de águas, as folhas verdes, e no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto você faz é bem sucedido. Isso é a vida em abundância. O plano de Deus não mudou. Se o plano de Deus é que tivéssemos vida em abundância, esse plano não mudou. E uma vez eu li num livro uma ilustração que nunca mais esqueci. Quando a gente lê uma coisa e nunca mais esquece, é porque ela marca, embora seja muito simples, uma ilustração assim, que o plano de Deus é como assim uma família que está saindo para uma festa, se arrumou toda, e a mãe arrumou o filho. Você que tem filho pequeno aí sabe, né? Arrumou bem o filho, pôs uma roupinha limpa, bonitinha, penteou o cabelo dele e tal. E aí você foi dar os últimos retoques em você mesmo e deixou o filho lá na porta. E quando você veio, ele saiu, tinha chovido e ele foi na lama. E se sujou todo. E aí você, como mãe ou como pai, pegou o filho, levou para dentro, teve que dar um banho nele, trocar a roupa e tudo. Por quê? Porque você continuava, o teu propósito não tinha mudado, o teu propósito era ir para a festa. Né? Então o plano de salvação que Deus bolou para nós é um parêntese na história que Deus escreveu para nós. Deus nos fez para termos vida em abundância, mas porque nós nos sujamos no pecado, Deus teve que nos levar para o banheiro de novo. Acho que até teve que dar umas chineladas, e lavar, e limpar de novo, para que nós pudéssemos então ir para a festa, para a vida em abundância. Esse é o plano de Deus. Nós precisamos ter isso na nossa mente. E eu queria ilustrar, eu tenho lido muito o Velho Testamento ultimamente, e estou deslumbrado vendo como que o Velho Testamento ilustra as verdades espirituais do Novo Testamento, não é? Às vezes algumas coisas que eu não entendia direito no Velho Testamento, até me escandalizava um pouco com algumas coisas que aconteciam, com fatos, hoje eu vejo que eles estão ali para ilustrar verdades maravilhosas do Novo Testamento, da vida espiritual. Então, eu peguei no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio e de Josué, e queria falar com vocês em cima de três lugares
que estão ali, pode pôr. 3 lugares e seus significados: o Egito, o deserto e Canaã. Cada um desses lugares tem o seu significado para a nossa vida espiritual. E tudo que aconteceu lá, tudo que Deus fez nesses lugares, refletem ou expressam verdades para a nossa vida hoje. Tem tudo a ver conosco. O Egito, o deserto e Canaã. E eu vou começar, para começar no bom, eu vou começar em Canaã. Pode pôr lá, Canaã. Canaã é a vida abundante. É a vida em abundância. É o lugar em que Deus, na sua aliança com o seu povo, prometeu, levaria o seu povo até esse lugar. E daria essa terra para eles. Canaã é a vida em abundância que Deus preparou para o seu povo. Canaã é a promessa de Deus na sua aliança com o seu povo. O povo tinha que obedecê-lo, tinha que seguir os seus caminhos, seguir as suas leis, os seus juízos, e assim, fazendo assim, Deus os levaria até Canaã, a terra prometida, a terra que seria deles para sempre. E para nós, Canaã, então, é a vida no reino de Deus. Canaã é a vida no reino de Deus. É a vida que já chegou para nós quando nós passamos a obedecê-lo, obedecer a sua palavra. E ela começa aqui na terra, e se estende até o céu, até a eternidade. Começa aqui e vai até a vida eterna. Isso é a vida abundante. Ela é a parte de Deus na aliança com o seu povo. E a nossa parte é viver debaixo da vontade de Deus. Quando vivemos debaixo da vontade de Deus, seguindo os seus ensinamentos, é claro que no Velho Testamento, sempre pense assim, no Velho Testamento era a lei de Moisés, agora não é mais, né? Nós temos consciência disso e vamos ver isso mais em detalhes. Mas é a ilustração daquilo que acontece conosco. Se seguirmos a vontade de Deus, seremos levados para Canaã. Então, eu queria ler com vocês Deuteronômio 7, de 12 a 14a. Diz lá, vou ler até lá em cima. Deuteronômio 7, de 12 a 14. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Essa era a terra que Deus está prometendo levá-los para Canaã. Olha as características dessa terra, as promessas de Deus que tem aí. Se vocês seguirem os juízos e guardarem e os cumprirem, olha o que vai acontecer. Ele te amará. O amor de Deus sobre a nossa vida. O que mais? Ele te abençoará, te fará multiplicar. Você será fértil, tudo que você fizer será próspero. Também abençoará teus filhos, a tua família será abençoada. Quantos de nós nos preocupamos com os nossos filhos que saem para estudar fora e ficamos preocupados? A promessa de Deus é: Ele abençoará teus filhos na terra que Ele prometeu. Ele dará o fruto da tua terra, o teu cereal. Olha só. O cereal quer dizer o alimento. O alimento que nós necessitamos, Deus vai dar.
Ele promete, Jesus promete lá no Novo Testamento, não é? Ele alimentaria as aves do céu, que não trabalham, não ceifam. Dará o alimento, dará o vinho representa a alegria verdadeira. É uma terra de alegria que vem de dentro, uma terra de alegria verdadeira. Do azeite, o azeite significa a unção do Espírito Santo. Você vai morar, você vai viver de uma forma dominado e cheio da presença de Deus através do seu Espírito. Vida em abundância. E dos animais, a multiplicação dos animais, isso na época queria dizer a riqueza, a prosperidade material. Quanto mais gado eles tinham, mais representava a sua riqueza. E Deus então promete também, na vida abundante, a abundância material. Quem quer ir para Canaã aqui? Vamos ver outra passagem, Deuteronômio 8, 7 a 9, diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Promessa de Deus. Em Canaã. Canaã representa para nós a vida em abundância. Um lugar onde há água em abundância. Imagina, para aquele povo que ficou no deserto tanto tempo, né? Uma promessa dessa: olha, vocês vão viver num lugar que tem fontes, que tem ribeiros, que tem água em abundância, não vai faltar nada para vocês. E aí tem cereal, tem figueira, tem romeira, tem mangueira, eu ponho as minhas que eu gosto no meio, né? Tem mangueira, tem macieira, tem laranjeira, tem bananeira, tem melancia, tem abacaxi, tem tudo de bom. Tem pão da Tássia. Glória a Deus. Canaã representa a terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Mas, antes de Canaã, eu entrei em Canaã, para ser positivo, temos que voltar para o primeiro lugar, que é o Egito. O Egito é o lugar da escravidão. É a casa da servidão, diz a palavra. O Egito é o lugar onde o povo estava sob o domínio e o comando do faraó. Não estava sob o domínio de Deus. Quem mandava no povo era faraó. E faraó e o Egito representam a escravidão ao pecado. O pecado que os escravizava. O povo era oprimido. Olha a diferença. Era oprimido. Vivia com muito pouco. Trabalhava muito e ganhava pouco. Igual hoje, né? Eu ia falar, muitos de nós estamos no Egito, né? Trabalhava e tinha muito pouco, porque trabalhava para o faraó. Toda a riqueza era para o faraó. E eles tinham quase nada, para eles era a sobra. Eles desfrutavam de quase nada, e eles foram se esquecendo de Deus, do governo de Deus ali no Egito, e foram se misturando até aos costumes egípcios, aquelas superstições, aos deuses diferentes, e foram até adotando alguns costumes dos egípcios, e foram se misturando, embora eles parecidos com os egípcios, eles continuavam sendo escravos de um nível mais baixo. Isso é o que representa o Egito, a escravidão do pecado. Veja Deuteronômio 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres menor de todos os povos.
mas porque o Senhor vos amava. Deus escolheu não por merecimento de ninguém, mas porque vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, a aliança, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ele libertou o povo do poder de Faraó, o poder do pecado. E nós todos nós, sem Cristo, sem Deus, estávamos sob o poder do pecado. Obedecíamos à sua vontade. Porque lá no Egito quem manda é o Faraó. E nós temos que fazer a vontade dele. E nada é para o nosso bem, mas para aumentar a glória do Faraó. O que construímos é para ele. Paulo diz em Romanos que éramos escravos do pecado, que nos forçava a obedecer às suas vontades. Vivíamos pela vontade da nossa carne, pela vontade e o curso do mundo, e pior ainda, pela vontade do nosso inimigo. Assim diz Paulo em Efésios. Isso é que determinava a nossa vida. E o fruto disso, qual era? Paulo diz: as coisas das quais hoje nos envergonhamos, e o final delas é a morte. Egito. Veja Deuteronômio 11:10. Porque a terra que passais a possuir, Canaã, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. O que quer dizer isso? Está dizendo, olha, Canaã não é como o Egito, é diferente. Lá no Egito, vocês tinham que plantar com muito trabalho, com muito esforço. Não havia água. Era feita uma irrigação que dependia inclusive das cheias do Nilo. Não tinha água em abundância. Eles tinham que trabalhar, tinham que ter um sistema complexo e difícil de irrigação, que eles até, aqui essa é a expressão que com o vosso pé, quer dizer, aquilo dava muito trabalho para eles plantarem, e não havia água o ano todo. Agora Canaã não é assim, nós já vimos lá, é um lugar onde há abundância de água. No Egito, ele está dizendo, para vocês comerem e sobreviverem, dependia do esforço de vocês, do trabalho de vocês, mas em Canaã, é Deus quem trabalha, é Deus quem manda a chuva, é Deus quem manda a água, é Deus quem sustenta vocês. É diferente do Egito. Quando o povo começou a se dar conta disso no Egito, eles se voltaram para Deus, se voltaram para o Senhor e clamaram por sua liberdade. E Deus, como sempre, por amor, por misericórdia, providenciou um libertador. Moisés, figura de Cristo, o libertador. Aquele que nos tira do Egito, do poder e da escravidão do pecado, e nos leva para o reino de Deus. Aquele que nos transportou do império das trevas, do império do Faraó, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. Ele nos tirou do Egito, para nos levar até Canaã. Glória a Deus. Basta que nós recebamos a Jesus Cristo como nosso libertador. Ele foi enviado para nos libertar do pecado. E assim como Moisés, que através do poder de Deus operou maravilhas, sinais, milagres fantásticos e maravilhosos, Jesus veio assim, fazendo seus milagres como sinal de quem Ele era, como sinal de que Ele é quem pode nos libertar da escravidão do pecado. E só Ele, Jesus Cristo, o nosso
libertador. Quando nos arrependemos e recorremos a Ele, Deus então nos liberta do Egito. Nos tornamos livres. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Agora presta atenção numa coisa muito séria. É impossível ter vida abundante no Egito. No Egito não existe vida abundante. Para você ter vida abundante, você tem que ser liberto do Egito. Você precisa do libertador. Você precisa de Jesus Cristo para sair da escravidão do pecado. Porque na escravidão do pecado, sob o poder dele, não há vida abundante. É um engano do inimigo. As pessoas acharem que são livres quando são escravas do faraó, do pecado. Somos libertos da escravidão do pecado para podermos então viver a vida com Deus. Só assim o caminho se abre para a vida abundante. É preciso que Jesus nos liberte para que sejamos verdadeiramente livres. Ele é a porta, Bilão falou ontem. E eu pensei, olha, ele é uma porta interessante. Ele é a única porta que existe que você, quando entra, você sai. Não é? Entrareis e saireis. É a única porta que existe, que quando você entra, você sai. Você entra para o caminho e sai da escravidão do pecado. Glória a Deus, que porta maravilhosa. Ok, tudo bem. Só que agora vem a parte do deserto. Deserto é onde conhecemos a nós mesmos e a Deus. O deserto é onde nós conhecemos quem somos e quem Deus é. Vamos ver Deuteronômio 8, 2 e 3. Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aliás, o texto que Jesus citou para o diabo na sua tentação. Está vendo aí? Mais claro do que isso é impossível. O deserto serve para nos humilhar, porque o nosso grande pecado é o orgulho, é o fato de querermos ser o dono de nossas próprias vidas, de não nos submetermos a Deus. Então ele nos leva para o deserto, para nos humilhar e para mostrar as intenções do nosso coração, para mostrar a nós mesmos, porque ele já conhece aquilo que vai no nosso coração. Ele quer nos mostrar quem somos. Ele quer que nós percebamos o quanto nós somos necessitados dele. Ele nos deixa, quem sabe, passar fome, ele diz, para depois dar o maná, e para que eles entendessem que é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos mantém vivos, é Deus quem dá o ar para que nós respiremos. Sem Jesus nós nada somos, nós nada temos e nós nada podemos fazer. Ele nos faz aprender que não é apenas do pão físico a nossa vida, que a nossa vida é alimentada pelo pão do céu, pela palavra de Deus. Ali no deserto, Deus nos instrui, nos disciplina como a filhos que passamos a ser. Como João diz
os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus lá no deserto. Por isso, irmãos, não reclamemos do deserto, como o povo fazia. Não reclamemos. O povo reclamava no deserto, dizia que tinha até saudade do Egito. Que coisa terrível. Será que eles se esqueciam de que eram escravos lá e que agora eles estavam livres? Deus estava tratando com eles, Deus os estava discipulando no deserto. E por isso muitas vezes acontecem situações na nossa vida de deserto, de sofrimento. O próprio Moisés teve que ser tirado do Egito, da casa de Faraó, e ficar 40 anos no deserto, numa rotina terrível, no sol escaldante, cuidando de ovelhas do seu sogro. Cuidar de ovelhas já não deve ser uma coisa muito boa, cuidar de ovelhas do sogro. Nada contra o meu sogro, mas cuidar de uma coisa que não é tua. Mas Moisés passou por isso, 40 anos, Deus sabia que ele estava sendo treinado, porque depois ele ia passar mais 40 anos com aquele povo. Pior 1000 vezes do que ovelha do sogro. Mas foi ali, no deserto, que Deus falou e se apresentou a Moisés. Foi ali que Moisés chegou na presença de Deus e ouviu a voz de Deus, o seu chamado para ser o libertador do povo, para tirar o povo do Egito. E olha, eu já ouvi alguém dizer que não foi tão difícil para Deus tirar o povo do Egito. Sim, claro, ele fez uma porção de milagres, coisas, mas isso para Deus não é nada. Difícil não foi tirar o povo do Egito, difícil foi tirar o Egito do povo. Tirar aquelas coisas que eles vinham, eles tinham saudade do Egito, eles reclamavam o tempo todo. Cada situação difícil que aparecia na frente deles, eles queriam voltar para o Egito. Cada dificuldade, eles esqueciam do sofrimento que tinham tido. E tinham saudade. Lembra-se da mulher de Ló? Moravam em Sodoma, lá em Gomorra, aquelas cidades terríveis que Deus resolveu destruir com fogo. E Deus disse para Ló, sai, vai embora, vocês serão salvos, mas não olha para trás. Não olha para trás, não fique apegado a Sodoma e a Gomorra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma peça de escultura feita de sal. E a palavra diz no Novo Testamento, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não dá para entrar em Canaã. Canaã é o reino de Deus. A falta de fé e, por consequência, a falta de obediência do povo fez com que eles não entrassem em Canaã. É uma história triste. Uma geração inteira que ficou no deserto. Liberto do Egito. Liberto do poder do faraó. Mas passou a sua vida no deserto. Comendo maná todo dia, andando debaixo de sol escaldante. Liberto do pecado, salvo, mas não entrou e nunca teve uma vida abundante. Não chegou a aproveitar das videiras, das figueiras, da água, da abundância, da prosperidade, da alegria.
Que coisa triste, irmãos. Isso quer dizer que é possível acontecer com a gente. Deus deixou essa história lá para nos alertar. Só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Aqui tem um Josué e tem um Caleb. Espero que eles sejam como Josué e Caleb da Bíblia. Tiveram fé, creram na palavra de Deus, que disse que eles iam entrar na terra, mas quando chegaram lá, os outros viram e não tiveram fé, e não obedeceram para entrar na terra, e Deus os levou de volta para o deserto. Ai, que coisa terrível chegar na porta de Canaã, e virar para trás, e voltar para o deserto, de novo. No deserto, irmãos, fica evidente a nossa fraqueza, a nossa carnalidade e a nossa falta de fé. E aí chegamos então à conclusão que sem Jesus nós nada podemos fazer. Moisés não entrou na terra. E eu era revoltado por causa disso. Eu ia reclamar, fazer uma manifestação lá no céu, organizar uma militância a favor de Josué, de Moisés. Mas hoje eu entendi, aliás, eu entendi com a pregação do Bilão. Ele diz: Moisés não entrou na terra, porque a lei não leva para Canaã. O que leva é a fé. A fé que Josué e Caleb tiveram. Por isso Moisés não entrou, para nos ensinar. O coitado do Moisés foi usado para nos ensinar. E veja se você aprende logo isso, para o Moisés não ficar bravo com você lá no céu. Deuteronômio 29, 5 e 6. Você viu como Deuteronômio? Eu achava Deuteronômio um livro chato. Olha só. Deuteronômio 29, 5 e 6. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se esgastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes e não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus permite o deserto em nossa vida, para que o conheçamos. É nas provações, irmãos, que nós vemos a mão de Deus. Nas coisas, Deus põe a sua mão em toda a nossa vida, mas é difícil a gente reconhecê-lo nas coisas boas. A gente tem comida todo dia, até se esquece de que é Deus quem nos dá. Quando tudo vai bem, nós nos esquecemos até de louvar a Deus pelas coisas, pelo céu azul, pela chuva, por tudo que Deus nos dá sem nós nem pedirmos. Mas quando as coisas complicam, e quando vêm os problemas, então nós recorremos a Deus, e aí nós vemos a libertação e o socorro de Deus chegar, e nós passamos a conhecê-lo melhor. O seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão. Ele age sobrenaturalmente em nosso socorro. Sabe o que ele faz no deserto? Alguns exemplos. Por exemplo, ele abre o mar à nossa frente. Você tem um mar à sua frente? Vem vindo inimigo atrás de você para te consumir, para te matar, para te roubar. O Senhor abre o mar. Jesus é o nosso libertador, que abre o mar e nos salva da morte, nos salva do inimigo. É Jesus, o nosso Moisés. O que mais que ele faz no deserto? Ele punha uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas, mas verá a luz. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho no deserto. Deus faz a água jorrar da pedra.
para saciar a sede do povo. Quem é a fonte da água viva na nossa vida? Jesus. Por isso que o Bilão outro dia disse que Jesus aparece na Bíblia toda, o tempo todo. É só prestar atenção. Jesus é a fonte da água viva que nos sacia a sede e ainda nos faz transbordar e nos torna uma fonte de água para as outras pessoas. Deus, quando eles têm fome, manda o maná. E Jesus disse assim: Moisés deu o maná para vocês, mas aqui Deus enviou o pão do céu para vos alimentar. Jesus, o pão que nos alimenta espiritualmente. No deserto. Irmãos, o tempo que nós passamos no deserto depende muito de nós. Depende de nós. De nós aprendermos as lições que Deus quer nos ensinar ou não. E às vezes a gente sai até do deserto e entra para Canaã, mas depois Deus tem que trazer a gente de volta, ficar um tempinho de férias no deserto de novo. Mas o propósito dele, como eu disse no primeiro, é que tenhamos vida em abundância. O propósito dele é nos lavar, nos limpar para nos levar à festa, para nos fazer entrar em Canaã. Agora, Canaã, irmãos, tem um outro detalhe. Deus prometeu Canaã ao seu povo, mas o seu povo tinha que conquistá-la. Canaã tem que ser conquistada. Por isso que muita gente acha que Canaã representa o céu. Eu acho que não, porque o céu já é, né, faz parte, é o final. Mas Canaã tem que ser conquistada. Deus nos trabalha em nós no deserto para a gente chegar em Canaã. E como Josué e Caleb entrar em Canaã. Jesus veio para nos dar vida eterna, mas essa vida precisa ser conquistada. E Josué é quem comanda a conquista da terra em Canaã. E nós somos os Josués que comandamos a conquista da Canaã em nossa vida. Nós todos somos Josués. E por isso, eu quero falar um pouco de Josué agora. E mudar lá para Josué e, através dele, ver 4 lições que nos levam à vitória da conquista. Vitória da conquista é uma cidade, né? Deixa eu mudar isso. Que nos levam à conquista da vitória. Quem quer conquistar uma vitória aí na sua vida? Quem quer conquistar Canaã? Ok, então vamos ver as 4 lições de Josué. Primeiro, a palavra é a base da vitória. A palavra de Deus é a base da vitória. Está lá em Josué 1, 7, 8. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então você conquistará a vitória. Siga essa lei, siga esse comando, siga a vontade de Deus. Portanto, a palavra é a base da vitória. Não há vitória sem nos
compenetrarmos, sem levarmos em conta a vontade de Deus expressa na sua palavra, sem falarmos dela para os outros, sem meditarmos nela, é o que ela diz ali a palavra, sem seguirmos, sem nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e olha que tem muito desvio hoje em dia por aí. É preciso se firmar na palavra, para não sermos enganados com vozes estranhas, para conhecermos a voz do nosso pastor. Não se desvie, leia, estude, medite, fale dessa palavra. Então, você será bem-sucedido. Você terá a vitória. A base da vitória é a palavra de Deus. Segunda lição. A fé é a confiança da vitória. Veja lá. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, está falando para Josué, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Uma ordem e uma promessa. A ordem, passa esse Jordão. Mas Deus é um rio com correnteza, fundo. Passa esse Jordão. Por quê? Porque a minha promessa é que onde você pisar, será conquistado para você. Fé. A fé é a confiança da vitória. Eu obedeço porque creio naquilo que Deus falou. A fé não é pensamento positivo, eu vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Não, a fé é a confiança naquilo que Deus falou. O teu pé vai pisar e ali vai ser conquistado por você. Se você ficar parado, nada vai ser conquistado, mas se você for e obedecer a palavra de Deus, tiver confiança, tiver fé, então você vai obter a vitória. Terceira lição, a coragem é a força da vitória. Coragem. Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra. Veja que sempre tem uma palavra de Deus. Você vai conquistar, você vai herdar a terra, porque Deus prometeu aos seus pais, mas você tem que ser forte e corajoso. A coragem é a força da vitória, é a nossa parte, é ir em frente, é enfrentar as dificuldades. Fazer a vontade de Deus muitas vezes exige coragem para enfrentarmos essa sociedade que está afastada de Deus. Nós precisamos de coragem para resistir à nossa própria vontade, muitas vezes, que muitas vezes é contrária à vontade de Deus. Nós precisamos de coragem para vencer tentações que muitas vezes se apresentam à nossa frente e que nos atrapalha de vencermos a nossa batalha. E a quarta lição, o descanso é o resultado da vitória. Lá no 21, 43 a 45 de Josué, desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Resultado da vitória. O repouso, o descanso. A nossa vitória conquistada é a conquista da vida em abundância.
conseguido em cima das promessas de Deus, que é a sua palavra, pela fé e com coragem. A vida abundante é a nossa santificação. É quando vamos nos tornando parecidos com Jesus e passamos a expressar as suas virtudes através da nossa vida. O Bilão falou disso ontem. As qualidades do caráter de Jesus, as bem-aventuranças. Você vai ser feliz sendo humilde, sendo manso, sendo misericordioso, sendo pacificador. Qualidades de Jesus que começam a ser expressas na nossa vida e que tornam a nossa vida abundante. Sim, temos abundância física, temos abundância espiritual, temos abundância material, mas temos essa abundância de virtudes de Jesus. A nossa vida em Cristo é a vida abundante. Cristo em nós e nós em Cristo. Assim como Jesus dizia que tudo que ele fazia era Deus quem fazia, tudo que ele falava era porque Deus falava, porque ele estava no Pai e o Pai estava nele. E agora nós precisamos estar em Cristo e Cristo estar em nós, para que nós expressemos a vida de Deus em nós. Viver no Espírito Santo. O Espírito nos foi dado. Jesus em nós, seu Espírito, através do seu Espírito, para que expressemos uma vida em abundância. Cristo vivendo em nós. Não sou mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Vida em abundância. Propósito de Deus para nós. E para terminar, eu concluo com um versículo agora do Novo Testamento. Um versículo de Paulo em Romanos 6:22, que diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A primeira parte, agora, porém, libertados do pecado, o que é isso? O Egito. Transformados em servos de Deus, aonde? No deserto. Tendes o fruto para a santificação e por fim a vida eterna, Canaã, a vida em abundância. Decora esse versículo. Vamos ler ele juntos? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Senhor, ajuda-nos, Pai. Já fomos transportados do reino, do império das trevas para o Teu reino. Aqueles que cremos em Jesus. Se ainda tem alguém aqui que não fez, queremos entregar essas vidas a Ti, ó Deus. Toca os seus corações para que sejam libertos do Egito. Continua trabalhando em nós, Pai, através do deserto. E ajuda-nos a compreender quem somos e quem Tu és. Ajuda-nos a sermos transformados em filhos Teus que Te deem prazer, parecidos com Teu Filho Jesus. E faz-nos, Senhor, conquistar, dá-nos coragem e fé para conquistar a vida em abundância, aqui na terra, e culminando aí no paraíso, na Tua presença, eternamente. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.